Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Agradecer, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para uma noite de trabalho, de reflexão e agradecer, ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Maior, nosso Irmão Maior, modelo e guia da humanidade. Agradecer à espiritualidade amiga benfeitora por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. E agradecer especialmente à nossa Casa de Ismael pela formulação do convite e por nos oportunizar nesse momento de trabalho, pesquisa e de reflexão. Hoje, o tema que foi formulado, a família como instrumento da redenção espiritual, um tema bastante atraente, muito convidativo, um tema especial, porque fala sobre família, e falar de família, sobre a família, é tudo de bom, é tudo de divino. E que tenhamos uma oportunidade, de aprendizado e de reflexão. Então, para que a gente possa iniciar essa reflexão, a gente vai falar um pouco sobre a questão da redenção, compreender um pouco, contextualizar um pouco a questão da redenção, para que a gente se aprofunde um pouquinho e depois a gente faça essa relação, com o seio familiar, para que a gente possa compreender o tema proposto nessa noite. E então, a redenção, ela vem do significado, vem do verbo remir, que é livrar, isentar, tem esse significado. Mas livrar e isentar de quê? Então, no caso, a gente tem um conceito que a gente já conhece há muito tempo, trazido pela Igreja Católica, pela religião católica, e que é um conhecimento teológico. E a compreensão é que os nossos pecados eles foram remidos, eles foram isentados, eles foram livrados, nós nos livramos de todo o pecado, através da crucificação, através de todo o martírio passado, por Jesus Cristo, e que com aquele ato ele nos livrou, através de todo aquele sofrimento. Então, essa é a ideia, nos livrou, nos isentou de toda a culpa, de todo o pecado. Essa é a compreensão, mais antiga e que nos vem através da Igreja Católica. Pois bem, mas para o Espiritismo, essa redenção, que a gente chama de redenção espiritual, o entendimento é um pouco diferente, a começar pelos próprios atores, Quem é que vai nos livrar, quem é que vai nos isentar de nossas falhas, que no caso aí a gente pode chamar de pecado, mas a gente espírita compreende como os nossos erros, as nossas falhas, os nossos desvios de conduta, de atitude, nossos desvios da moralidade concernentes exatamente à lei divina. Então, quando a gente se afasta, quando a gente contraria, quando a gente transgride a lei natural, a lei divina, nós estamos cometendo exatamente essas falhas, esses erros, ou seja, dívidas, Estamos contraindo dívidas. E, pela lei de causa e efeito, nós teremos que reparar, teremos que
pagar, ou teremos que ser julgados, vamos colocar assim, não é? Então, teremos oportunidade para isso. E como é que isso vai se realizar? Como é que nós vamos... como é que nós vamos reparar, não é? Como é que nós vamos ajustar, não é? Essas condutas que nós praticamos em vidas passadas? Exatamente, através das encarnações, não é? Através das oportunidades que nós temos, cada um, de reencarnar no orbe ao qual nós fazemos parte, nós teremos oportunidade de praticarmos essa redenção espiritual, que no caso, né, ela é paulatina, ela não acontece, né, numa só encarnação, porque nós vamos acumulando esses erros, essas falhas nas vidas pretéritas que nós tivemos, nas experiências pretéritas, e aí na próxima, não é, a gente vai exatamente equilibrando. Podemos pagar um monte delas, não é? Podemos nos livrar de um monte delas, mas nem sempre a gente consegue zerar tudo, até porque na própria encarnação a gente poderá, não é? E isso acontece, a gente já vai contraindo novas dívidas. Então, mas chegará um tempo, né, em que nós conseguiremos exatamente realizar a nossa redenção espiritual. Então, a redenção espiritual a gente deve entender, não é, como essa oportunidade que nós temos nas encarnações de nos isentarmos, de nos livrarmos das nossas dívidas, não é, dos nossos erros praticados em vidas pretéritas. O entendimento é basicamente esse. Mas a gente vai para uma explicação, não é, do nosso amigo Emmanuel, nosso irmão Emmanuel, que está contida no livro O Consolador. Deixa eu colocar aqui para a gente ler. E é muito abrangente, não é, essa explicação dele, e vai nos dar uma visão maior sobre essa questão da redenção. Muito interessante. Então ele diz o seguinte: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, né, porque essa redenção ela pode estar afeta a você, mas pode estar afeta a um conjunto, né, de espíritos que tanto erraram como foram prejudicados, e numa encarnação a gente pode ter essa oportunidade de fazer uma reparação individual ou coletiva. Um grupo, né, que errou em relação a uma pessoa, em relação a outro grupo, e aí essa redenção ela pode ser entendida como coletiva. Então ele diz, né, no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável, né? Então já aparece aí uma informação importantíssima para a gente, né? Para que a gente não fique com medo, não se desespere, mas que a gente possa ter essa compreensão, né? O ranger de dentes, não é? Então, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente comete as nossas transgressões, quando a gente se desvia das leis de Deus, o que é que acontece? Nós vamos ter que reparar. E essa reparação, ela vem através da dor. Precisaremos passar por essa dor. Mas essa dor, né? Ela está afeta a quê? A dor física, a dor espiritual, né? Vamos ver um pouquinho mais na frente, a gente fala. Então, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E ele diz, a dor é o preço sagrado de nossa redenção. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Então, essa dor ela é sagrada, né? A gente vai ver daqui a pouco uma mensagem, né, do nosso mestre nos falando sobre essa questão dessa dor. E aí Emmanuel continua sobre a redenção espiritual. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas.
Então, como a gente havia falado anteriormente. Então, a redenção espiritual, né, completa, ela se materializa quando a gente paga, quando a gente se livra, né, quando a gente se isenta de todas as nossas dívidas que nós contraímos aqui na Terra. E aí ele continua, com a consequente aquisição de valores morais. Olha que informação, não é? Magnífica para a gente, que nos engrandece, que nos fortalece. Então, nesse trabalho de redenção espiritual, a gente vai ter que passar por esse processo de dor, para que a gente possa se curar, a gente possa exatamente estabelecer, não é, essa compensação. E nesse processo, o que é que acontece? A gente ganha também, não é? Ganha o quê? Ganha no nosso processo evolutivo, porque quer queira, quer não, quando a gente entra nesse processo de remissão, não é? A gente está evoluindo, não é? Estamos alcançando patamares melhores na nossa evolução, ou seja, estamos melhorando em relação aos nossos valores morais, ou seja, estamos fortificando, solidificando, estamos adquirindo novas virtudes, não é? E serão possibilitadas nesse processo. Isso é muito magnífico, não é? Porque não é só a questão da gente pagar, não é? Não é só na questão da gente se isentar, não é? Se livrar, mas também de adquirir. Então, é uma informação importantíssima, né? Porque entra também aí a questão de adquirir, somar. E aí ele diz, né, que esses valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novas e mais sublimes horizontes na vida, a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Ou seja, quando a gente realiza, né, por completo esse processo da remissão espiritual, a gente, em outras palavras, né, atinge o quê? A nossa purificação, a gente entra num estado de pureza, não é? Atingimos a escala maior na escala espírita, não é? Então estaremos prontos para alçar maiores ações, maiores atitudes, não é? Ganharmos o infinito, estarmos, compreendermos Deus, não é? E aí fazermos partes da sua grande obra de uma forma mais grandiosa, não é? De uma forma mais ampla, não é? Nos colocando como co-criadores, né, do seu pensamento, da sua criação. Então, é isso que cada um de nós está buscando aqui, não é? No planeta Terra, esse orbe que nós estamos vivendo, não é? Então, que a gente possa ter essa clareza, essa oportunidade de sempre estar se melhorando diante das oportunidades que vêm para cada um de nós. E percebam, né, que essa redenção, né, espiritual, ela, em outras palavras, se refere a quê? Se refere à nossa transformação, não é? É a gente se isentar, é a gente se livrar das nossas falhas, dos nossos erros, mas como é? Para que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Não é só pagar, mas também se elevar, como a gente falou. E se elevando, a gente se transforma, não é? A gente vai se transformando intimamente, interiormente, as nossas qualidades morais. E isso acontecendo, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a nossa reforma íntima, né? Que todo mundo fala tanto, né? Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Então, ela está ligada nesse processo de redenção espiritual. Quando a gente, não é, está totalmente voltado, a gente tem essa consciência, não é, moral, principalmente,
e essa consciência de se colocar à disposição para trabalharmos nessa seara bendita, né, de rever as nossas falhas, de identificar as nossas fraquezas e buscar corrigi-las, buscar se melhorar. Então, a gente está fazendo essa redenção espiritual, a gente está se melhorando, a gente está se transformando, a gente está fazendo essa reforma íntima. É muito interessante, não é? E isso é importante que a gente tenha essa compreensão. Então vejam que esse esclarecimento, né, que Emmanuel traz para a gente sobre a redenção espiritual é magnífico, né? E nos faz entender exatamente o sentido, né, de estarmos aqui, que todos nós espíritas sabemos, né? Acredito que todos que estão nos ouvindo, né, compreendem perfeitamente isso. Talvez não tenham uma clareza tão grande, mas não é? Tem essa compreensão. Agora, a grande dificuldade qual é? É colocarmos em prática, né? Essas são as nossas atitudes diárias, porque você compreender, aprender, não é? É uma coisa, né? Mas você colocar em prática e acertar, não é? É outra coisa completamente diferente. Então, e como é que a gente vai fazer isso? Não é? Como é que a gente vai fazer isso? Colocar em prática? É na nossa vivência, não é? Como ser social, não é? Como ser integrante da sociedade e fazendo parte de uma família. Não é? É assim que nós vamos realizar a nossa redenção espiritual. Não é de forma nenhuma se isolando, não é? Não é de forma nenhuma se trancando, ficando numa caverna, né? Se trancando num apartamento, sozinho, fazendo as suas penitências. Não, de forma nenhuma. Não é? A gente tem que interagir, não é? A gente tem que viver, a gente tem que experienciar um com o outro, porque as falhas que cometemos foi em relação a um outro irmão, não é? Aos nossos outros irmãos, então nós temos que trabalhar junto com eles. Isso é uma necessidade para que a gente possa fazer essa reparação e esse livramento, né? Essa isenção, ok? E aí a gente vai ver agora um pouquinho sobre a questão da dor. Olha o que André Luiz ele traz para a gente, né? Sobre essa questão da dor. Primeiro ver a mensagem, né, que a gente tinha falado, né, de Jesus, quando ele fala sobre a dor, né, para a gente. Porque a gente tenha essa contextualização, entendimento, a gente já sabe, a gente já conhece também essa mensagem, não é? Nós espíritas a ouvimos bastante, eu acredito que quase em todas as palestras. E fala, né, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, portanto não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória do céu. Então está bem claro, né, nessa mensagem, esse ensinamento, que essa dor ela é necessária para os eleitos do Senhor, não é? Para que a gente atinja a glória no céu. Então, esse processo de remissão, né, de redenção, esse processo de evolução. Então, temos que passar, né, várias vezes, não é? Reparando, equilibrando, crescendo, evoluindo, até a gente chegar ao reino, né, dos céus. Quando a gente atinge toda a nossa maturidade, toda a nossa evolução, não é? A gente se torna luz, não é? Então é isso. E aí a gente vê aqui que não devemos nos perturbar, nos afligir pelas dores que virão para nós, não é? Porque faz parte desse processo, como a gente já havia comentado, né? Faz parte. Não tem como a gente desviar, não é? Tira o corpo para cá, tira o corpo para lá, a gente faz alguma coisa, faz prece, a prece é importante, não é? Alivia bastante, o auxílio vem, mas na maioria das vezes a gente não vai conseguir não passar por essas dores, tá certo? Vamos ter que passar, mas temos que passar de uma forma
o quê? Com muita fé, não é? Suportar com dignidade, não é? Essas dores, para que a gente possa exatamente colher os frutos, porque não adianta a gente passar por essas experiências reclamando, murmurando, não é verdade? Então, esse é o comportamento que Deus espera de cada um de nós, não é? E principalmente de nós espíritas que já temos uma compreensão maior da mensagem, não é? Do Evangelho. E aí, sim, a palavra que faltou aí, a resignação, né? Temos que estar resignados nesse processo da dor, porque senão não faremos a nossa tarefa, né? Não seremos aprovados. E aí, André Luiz, ele traz, né, exatamente, né, nesse processo de reajuste que nós passamos, onde passamos pela dor, onde não é, em que campo essas dores vão aparecer no nosso caminho, na nossa trajetória. Como é que elas virão para a gente? Então, ele coloca aqui, são 6 possibilidades, né? Que através da aflição, né? Quantos nós não passamos pela questão da aflição, não é verdade? Principalmente hoje, né? Nesse momento que estamos vivendo. Então, precisamos estar muito conectados, né? Com a espiritualidade, ter muita fé, muita coragem, para que a gente possa suportar, não é? Todas essas adversidades, todas essas coisas que vêm na nossa cabeça, que vêm para desestabilizar, não é? Desequilibrar o nosso espírito, e a gente tem que ter essa paz, não é? A humildade, a compreensão, o conhecimento, para que a gente possa amortecer exatamente todas essas coisas que vêm para nos afligir. O desencanto, não é? É outro tipo de dor que vem para a gente. Então a gente se desencanta muito nessa vida, não é? Muitos, principalmente quem sonha demais, né? Tem que sonhar, como se diz, acordado, né? Ter realidade. Então a gente às vezes viaja demais, sonha demais e a gente se desencanta, não é? Então temos que ter racionalidade em tudo. O cansaço, a dor através do cansaço. Então também é outra condição, outra situação que nos acontece muito. Cansaço da vida, não é? A gente está ali no finzinho, só sofrimento, 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 e às vezes a gente cansa, né? Às vezes a gente batalha por uma coisa, batalha, e a gente tem um momento que pode cansar também. E isso pode trazer dores para a gente. O tédio, né? Tédio de alguma coisa, espero que nunca tédio da vida, né? Mas algumas pessoas passam por isso, né? Que nada satisfaz e que você não encontra beleza em nada, você não encontra prazer em nada e tudo se torna um tédio, né? E isso traz muita dor. E o sofrimento, né? O sofrimento, ele está presente em muitas coisas que acontecem conosco, né? Nas nossas vidas. Então o sofrimento, ele causa muita dor em nós. E o cárcere também, não é? Não é o cárcere do corpo, né? Mas o cárcere da mente, não é? A gente se prende em determinados pensamentos, a gente cristaliza determinados pensamentos, intenções, e nós ficamos presos e às vezes também prendemos, né? Outra pessoa, outras pessoas. Então precisamos estar atentos a isso. Que a gente esteja muito ligado, né? Muito atento à origem dessas dores, para que a gente possa identificar essas áreas e a gente trabalhar, né? Não tem muito o que fazer, é trabalhar a fé, trabalhar a coragem, a esperança, né? Se fortalecer cada vez mais no Evangelho, confiar em Deus sobre todas as coisas, para que a gente possa superar, se não conseguir superar, mas amortecer, né, os efeitos dessas dores. E deixe-me ver aqui o que está faltando a gente falar aqui para complementar sobre a dor. Bom, acredito que é isso que a gente tinha para falar. Então,
Não é? Acredito que contextualizamos aí a questão da redenção, não é? E agora a gente vai falar agora sobre a questão da família, não é? Como a família ela é importante, como ela está, não é? Ela foi criada, ela foi pensada para servir, para se estabelecer, né, nesse processo de redenção espiritual. Então, não há um outro local mais próprio, né? A família realmente ela tem todas as propriedades, não é? Ideais, e é uma instituição divina, não é? Porque ela está regida por leis naturais. Então, foi planejamento, né? Foi pensamento divino em nos criarmos como seres sociais, não é? Como a gente vê lá na lei de sociedade, não é? Pergunta 766, onde os espíritos perguntam, né? Sobre a necessidade da vida social, né? A vida social faz parte da natureza, então certamente, né? Então, o homem social, a família é um reflexo, né? Um resultado da vida social do homem, dessa organização que nós temos que estar inseridos, e ela veio através do planejamento de Deus, né? Do pensamento divino. E ele diz aqui, não é? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazê-lo, porque não dispõe de todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens. No isolamento se embrutece e definha. Não é? E sabe, se o homem se isolar, se a família não existir mais, o que é que vai acontecer? O orgulho ele vai recrudescer, né? Ele vai estar mais presente, ele vai se fortalecer ainda mais. Então a gente precisa dessa constituição, né, dessa célula, não é? Social, que a gente chama de sociedade, onde a gente vai poder exercer exatamente todo o trabalho, né, necessário para o nosso fortalecimento e para o nosso crescimento. A gente sabe que a família ela sofreu muitas mutações, não é? Ela, logicamente, nesse processo de evolução, ela sofreu influência, não é? Desde os primórdios, mas desde as organizações dos primeiros clãs, não é? Até a vida atual. Então, a família ela foi se moldando, mas sempre evoluindo. Estamos passando por um momento difícil, né? Mas devido principalmente às questões sociais, tecnológicas, né? Assim, devido ao próprio procedimento do homem, não é? E não da providência divina, porque a família ela nunca deixará de existir. A gente tem aqui no livro também O Consolador, uma explicação, não é? Bastante profunda, e a gente vai ler e fazer algumas reflexões, não é? Sobre o Instituto da Família, para que a gente possa compreender e já ir fazendo essa inserção, né, da questão da redenção espiritual, né? Então, Emmanuel coloca aqui para a gente. O colégio familiar, olha, o colégio familiar, né? Então a família é uma escola com certeza. Tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, como falamos, né, a família está regida por leis naturais. Cada um de nós, não é, enquanto seres dotados de inteligência, não é, a gente
vai, e logicamente, né, que nós temos também o instinto que é muito presente em nós, principalmente nas primeiras oportunidades de existência, né, encarnados, mas também está presente até hoje, com certeza. Então, eles nos guiam, não é? Eles nos fazem interagir, eles nos fazem existir, não é? Nos coligarmos, formarmos família, para que ali a gente possa vivenciar todos os ensinamentos, não é? Todos os desafios que nos vêm do alto. E aí, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente também, como no Livro dos Espíritos, a gente tem uma compreensão sobre essa questão das famílias, né, tipos de famílias. O Espiritismo, ele nos mostra, né, que nós temos 3 tipos de família, que é importante a gente compreender isso para entender essa questão da redenção espiritual. Então, nós temos a família consanguínea, né, família consanguínea, que é essa que nós formamos aqui na Terra, aqui na nossa encarnação, não é? Mas tem uma família que precede a essa família consanguínea, né? E a família consanguínea, ela se dilui, ela se acaba, não é? Quando nós desencarnamos e retornamos para a reticidade, a vida espiritual. E aí nós temos essa família que precede a família consanguínea, que é a família espiritual, não é? Então nós mantemos que é a família que se sobressai, né? Que coexiste, né? Que permanece, a família espiritual. Então, esses laços que nós temos com alguns espíritos, né, irmãos nossos, eles continuam, eles prevalecem na vida espiritual. Então, quando a gente desencarna, a gente retorna, né, ao lar, à pátria, mas na maioria das vezes no seio da família, né, com aqueles os quais nós somos o quê? Temos afeto, né? Temos inclinação, temos afinidade, né? Nós temos amorosidade, temos afeição principalmente, né? Afeição é uma propriedade muito peculiar, né? Muito própria daqueles seres que se unem após a encarnação e que continuam mantendo esses laços, não é? E a nossa família, né, que a gente constitui normalmente aqui, a família consanguínea, ela é reflexo exatamente desse conglomerado que coexiste na vida espiritual. E sempre vão ser aquelas pessoas que que nos têm afeição, né? Que nós compreendemos, que nos entendemos muito bem, que nós amamos. Não, né? Lógico que não. É por isso que a gente vai ter as famílias, não é? Bem unidas, bem harmônicas, mas vamos ter também família meio termo, vamos ter família que ninguém se entende, não é? Isso devido a quê? A essas provas, às expiações, né? Esses desafios que nós precisamos passar para fazer essa reparação, não é? A reparação, pagar as nossas dívidas, não é? Nos livrarmos das dívidas do pretérito, fazer a nossa redenção espiritual. E a família é o berço, né? O local em que nós vamos, de forma ideal, viver, experienciar, por tudo aquilo que nós já falamos, não é? Pela proteção divina, por todo o trabalho da espiritualidade, por todo o apoio que nós temos, não é? No momento da nossa, em que a gente se desdobra, né? Nos nossos sonos, a gente, né, tem acompanhamento, a gente recebe orientações para continuar nesse trabalho, né? Nosso fortalecimento. Então, é isso, né? A família, por todo esse regime, né, natural que ela tem, então é o local ideal para se realizar isso. E outra coisa, se a gente não consegue fazer isso na família, né, nesses laços que nos unem, mesmo
em a gente sendo antagônico, tendo alguém antagônico, né, na nossa família, mas existe algo, né, que transcende a tudo isso, uma ligação consanguínea, né, aquele respeito, né, um amor, algo que nos toca, e que isso veio passando, né, durante a nossa história da civilização. Né? Então esses valores eles foram cada vez mais consagrados e a gente sente isso. Então a questão da cooperação, a questão da fraternidade, então a família, né? Na família existe um amor diferenciado, né? Que nos toca e que nos inclinam, que nos levam exatamente para trabalharmos juntos, não é? Para olharmos para o outro de uma forma diferente. Então, por tudo isso, né? A família ela reúne essas propriedades. E se a gente não consegue fazer isso na família, realmente fica difícil, né? Então é o local ideal para a nossa educação. E aí, vamos continuar aqui, né? Que aqui Emmanuel nos traz, né, sobre a questão da família, o Instituto da Família. Sim, todo esse projeto, né, de família, a gente sabe que ele já acontece lá, não é? No planejamento espiritual. Nós fazemos parte desse planejamento e nós nos colocamos à disposição, nós pedimos, né, nós nos comprometemos, nós definimos, na maioria das vezes, nossos próprios desafios, né, os reparos que a gente tem que fazer, tudo aquilo que a gente tem que passar para repararmos, para evoluirmos. Então, a gente também tem isso na nossa consciência, né, gravado em nossa consciência, quando a gente faz esse planejamento familiar. Então é algo que nos ajuda também, porque vai estar sempre lá de forma latente na nossa consciência. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então vejam que coisa linda, né, que o Emmanuel coloca aqui. Mesmo diante, né, das coisas mais graves que possam existir, não é? Que existiram lá, o mal que a gente fez ao outro, mas quando a gente se dá esse direito, né, de estar em família, no plano consanguíneo aqui na Terra, então a gente tem essa possibilidade, né, de transformar o ódio em amor. Vejam que coisa magnífica. Não é? Por todas essas emanações de amor, por todas essas forças, não é? Do bem que estão afetas à família. Então, por isso que é o local ideal para a gente fazer a nossa redenção, por toda essa força que nos congrega, que nos liga um ao outro. Então, achei muito lindo isso, não é? E está de acordo com a questão da redenção espiritual, né? Não é só a gente poder reparar ali o mal que nós fizemos, mas também de adquirirmos, né, algo novo, de melhorarmos, não é? Quando a gente realmente realiza o trabalho que tem que ser feito em relação ao nosso irmão que nós ofendemos. E ele continua, é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se ouviram as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Então que a gente não tenha medo, né? Que a gente não fuja, né? Que a gente não fuja desses desafios. Por mais difíceis que podem ser, a gente ter alguém na nossa família, não é que seja um óbice que destoe, mas é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, não só de poder reparar, mas uma grande oportunidade que nós estamos tendo de evoluir, se engrandecer, não é? Adquirir virtudes, adquirir conhecimento nesse nosso processo de evolução, não é? Então, a gente só tem muito a ganhar, né? Mas muito mesmo. Purificar das afeições, acima de laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito,
através dos laços imperceptíveis do Espírito. Olha que coisa linda, né? Para a gente poder trazer aqui. O Instituto da Família, não é? É um local ideal para a nossa regeneração, para esse processo. E, vejam, através desse conglomerado divino, né, a gente vai trabalhar isso, e trabalhando isso a gente está fortalecendo o quê? A nossa família espiritual, que é o que prevalece, não é? Então, quanto mais a gente se regenera, quanto mais a gente se acerta, né, com os nossos devedores, não é? A gente evolui, a gente aumenta essa família, a gente vai transformando, né, aumentando essa família espiritual. Para quê? Qual o sentido disso? Porque nós não temos a outra terceira família, que é a família universal. Então a gente não sai, não é? De forma concreta, né, de uma família consanguínea ou de uma família espiritual para uma família universal, não é? A gente não sai automaticamente. Então isso é ganho, é construção. Nós temos que construir isso. Então, na família, o pequeno conglomerado, a gente vai crescendo, né, formando uma família social, né, da comunidade, do país, não é, do planeta e depois do universo, né? Então, da galáxia, né, e depois do universo. Vejam que coisa magnífica, não é? Então, chegando na unidade, né, tendo essa compreensão maior que somos todos filhos de Deus, que somos irmãos, que formamos uma grande família. E a gente vai ler um pouquinho aqui sobre, ainda sobre essa questão da família, né? Nesse livro SOS Família, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, né? Ditado por vários espíritos. E aqui tem um trechinho aqui interessante, né? Para a gente ler e fazer uma reflexão para a gente concluir. Ao mesmo tempo, a família constitui a célula experimental, na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. Aquilo que a gente acabou de falar, não é? Então, essa célula, não é, social, em que nós somos inseridos, né, como parte de uma família consanguínea, não é? A gente vai se fortalecer, a gente vai progredir, a gente vai evoluir para poder constituir essa grande família espiritual e depois essa grande família universal. E mais aqui. O lar estruturado no amor e no respeito aos direitos dos seus membros é a mola propulsionadora do progresso geral e da felicidade de cada um, como de todos em conjunto. Então, aquilo que a gente havia acabado de falar, né, anteriormente. É na família que a gente vai conseguir, né, a gente vai moldar todas as condições necessárias e absolutas para que a gente tenha exatamente a condição de participar de outras experiências, da gente fazer parte de uma sociedade, da gente crescer como indivíduo, da gente fortalecer o amor, da gente poder ter essa capacidade, né, de ajudar, de amparar, de perdoar. Então é na família onde nós vamos aprender tudo isso, não é? Então, isso a gente compreende perfeitamente que a família, né, é o melhor local para que a gente possa fazer a nossa redenção espiritual. E assim, queremos agradecer pela oportunidade e desejar a todos muita paz e muita luz. Fiquem com Deus.